Dia 18 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Vamos entrar primeiramente no texto de 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos de uma pequena história. Então aqui na tela, versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Eliseu era um profeta, homem de Deus. Então ela disse para Eliseu o seguinte: Teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Então significa que o marido dela era um marido que seguia Deus. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Verso 2. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Verso 3. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Verso 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. 5. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Verso 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Agora vamos entrar no devocional de hoje. Nós fizemos a leitura de 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7, porque agora você conhece a história da mulher. Ela era uma viúva, ela tinha 2 filhos e ela tinha um marido que temia a Deus. Esse marido dela contraiu algumas dívidas. De acordo com alguns estudiosos da Bíblia, o marido dela tinha usado seu dinheiro para proteger alguns homens de Deus. Algum tempo antes, uma rainha chamada Jezabel adorava ao deus Baal e ela tinha perseguido muitos homens de Deus e ela matava os homens de Deus. E de acordo com os estudos da Bíblia, o marido dessa mulher usou o dinheiro para proteger e esconder esses homens de Deus para que eles não fossem mortos. Então, quando essa viúva vai conversar com Eliseu, ela fala: Você sabe que o meu marido temia ao Senhor. E agora ficaram as dívidas. E o credor veio e quer levar os meus 2 filhos como escravos. Então Eliseu perguntou para aquela mulher: O que você tem na sua casa? E ela disse: Eu só tenho uma vasilha de azeite. Então ele disse: Vá e peça vasilhas para todos os seus vizinhos e peça muitas, peça bastante. Ela foi, pediu as vasilhas, como nós lemos na história, e depois ela se fechou dentro de casa. Eliseu disse: E aí você vai na sua casa, fecha a sua porta e você com os seus filhos encham as vasilhas. Eles fecharam a porta, encheram as vasilhas. Depois ela foi novamente ao homem de Deus e perguntou: E agora? E aí ele disse: Venda esse azeite e você vai conseguir pagar a sua dívida e você vai ainda viver do resto.
Então, nessa pequena história, nós vemos que aquela mulher viúva, que representa a pessoa vulnerável, a pessoa que está passando por uma crise, por uma situação difícil, ela foi até Eliseu, que representa o homem de Deus e que representa Deus. Ela não foi buscar socorro nos vizinhos. Ela foi até o homem de Deus. Ela foi buscar a resposta de Deus. O homem de Deus perguntou: "O que você tem?" Ela disse: "Eu só tenho uma vasilha de azeite." O azeite representa na Bíblia a presença do Espírito Santo. Então, ela disse: "Eu tenho um pouco de fé." E o azeite também representa o que ela tinha à disposição naquele momento. E ela disse: "Eu só tenho isso." Então ele disse: "Pega o que você tem e peça muitas vasilhas para os vizinhos." Então ela vai, pede várias vasilhas e, como nós lemos na Bíblia, ela começa a derramar aquele azeite que ela tinha sobre as vasilhas, até que todas elas ficaram cheias, e ela vai e pergunta ao homem de Deus mais uma vez: "E agora o que eu faço?" Então ele disse a ela: "Venda esse azeite, pague a sua dívida, e você vai ter ainda para viver por muitos dias." Isso mostra que ela pediu todo o direcionamento a Deus, e Deus trouxe a multiplicação daquilo que ela tinha à sua disposição naquele momento. Então eu não sei se de repente você está passando por uma situação parecida com essa viúva. Se de repente você está passando por uma fraqueza espiritual e pensando assim: "Deus, eu preciso mais da sua presença." Deus, nessa mensagem de hoje, está mostrando que Ele pode derramar mais da graça e da presença dEle sobre a sua vida. Ele pode multiplicar esse azeite, Ele pode dar renovação espiritual para a sua vida. Talvez a sua situação seja na vida financeira. De repente você tem algum credor cobrando algum boleto e você está pensando: "Como eu vou pagar essa conta?" Então, nessa mensagem, Deus está falando sobre ter fé. O que você tem que você pode levar a Deus? Essa mulher tinha uma vasilha de azeite. O azeite, como nós falamos, representa a presença de Deus. Talvez a sua fé esteja com preocupação. Talvez você esteja com medo. Talvez você esteja pensando: "Como que eu vou fazer?" Então, peça a Deus em oração que mostre uma estratégia. Da mesma forma como Deus deu para Eliseu uma estratégia para que aquela mulher pudesse encher vasilhas e vendê-las para receber o dinheiro necessário para pagar a dívida, Deus pode trazer alguém que mostre um caminho, um direcionamento que você nem pensou. Então, coloque essa situação diante de Deus. Talvez você esteja passando por uma questão de saúde e pensando assim: "Como que eu posso recuperar a minha saúde?" Então, vá até Deus. Você pode usar a sua fé e pedir que Deus venha restabelecer a sua saúde. A mensagem de hoje, entrando agora na leitura do devocional, é a fé que multiplica. Então, lendo aqui o versículo: "Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos." E Eliseu perguntou-lhe: "Como posso ajudá-la?" E aí, aqui está as reticências, mas como nós já lemos a história, você sabe,
Quando ele perguntou como posso ajudá-la, ela disse: eu só tenho uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse para ela: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Então Eliseu deu essa instrução, como nós já lemos, ela pediu as vasilhas, ela fechou a porta da casa dela, junto com os seus filhos, encheu as vasilhas, vendeu. Depois ela foi novamente ao profeta, que deu a instrução: venda e pague a dívida, e viva com o resto que sobrar. Sempre que Deus dá uma orientação, Deus nos surpreende. Ele dá além daquilo que nós precisamos. Ele dá além daquilo que nós pedimos. Nós vemos que ela estava muito preocupada em como pagar a dívida para que os filhos ficassem com ela. Deus deu os recursos para ela quitar a dívida e ainda deu recurso para que ela pudesse viver com os filhos dela. Então Deus, ele sempre multiplica. Ela foi até Eliseu, ela foi até o homem de Deus, ela foi até Deus. E Deus trouxe a direção certa para que ela recebesse além do que ela precisava. Então vamos ler aqui o devocional. Um dos profetas que mais foi usado por Deus foi Eliseu. Quando ele estava na casa da viúva que estava prestes a ver seus filhos serem tomados como escravos, ele a orientou a buscar vasilhas com os vizinhos. Indiretamente, a fé daquela mulher estava sendo medida, uma vez que, ao reunir todas as vasilhas, o óleo multiplicou na medida exata para deixar cheia cada uma das vasilhas que ela conseguiu. É muito importante observar que, se ela tivesse conseguido mais recipientes, teria mais óleo, assim como se houvesse trazido menos, menor seria a quantidade de óleo multiplicada. Então veja aqui nesse parágrafo que ele está dizendo que a fé dessa mulher foi medida. Eliseu disse para ela: peça vasilhas para os seus vizinhos. Se ela tivesse pedido menos, ela receberia menos. Se ela tivesse pedido mais, ela teria recebido mais. Então, quando Deus pede para nós fazermos algo, Ele está medindo a nossa fé. A fé dela foi medida pela quantidade de vasilhas que ela trouxe. Da mesma forma que agiu na vida daquela viúva, Deus não quer trazer só um pouquinho de unção à sua vida, mas fazê-la transbordar. A mulher teve o milagre alcançado depois que uma palavra foi liberada. E sua atitude contribuiu para o cumprimento daquela palavra. No entanto, há outro detalhe que também chama a nossa atenção no texto lido: o fato de o falecido marido ser reconhecido como alguém temente ao Senhor. Aquele homem havia deixado mulher e filhos também tementes a Deus. A herança deixada por ele estava em uma situação realmente difícil, mas o profeta de Deus age em reconhecimento à fidelidade daquele homem em vida e de sua família. O Senhor não desampara seus filhos. Então, aqui desse parágrafo que nós lemos, nós vemos dois pontos importantes. O primeiro ponto é que a mulher, ela teve uma atitude. Tem coisas que dependem de nós. Deus traz a instrução, mas existem pessoas que recebem a instrução. A instrução é: vá até Deus, ore e tenha fé, tenha confiança em Deus. E ao mesmo tempo,
procure pessoas, procure oportunidades, converse com as pessoas à sua volta, ao seu redor, buscando uma forma de resolver o seu problema. Mas as pessoas muitas vezes ficam só pedindo em oração e não fazem nada que está no seu alcance para que possam conseguir aquilo que buscam. A pessoa está desempregada e diz: estou pedindo a Deus, mas ela não vai e não manda currículos. Ela não vai atrás. A pessoa fala: eu preciso de uma cura, mas a pessoa não cuida da sua saúde. A pessoa não toma os medicamentos, não faz os exercícios necessários, não muda aquilo que os médicos disseram para ela mudar. E ela continua doente porque ela não segue as regras que dependem só dela. A pessoa sonha em exercer uma profissão, mas ela não busca estudar e aprender o que precisa para chegar até aquela posição. Então essa mulher, ela teve a atitude. E uma segunda coisa aqui, o marido dela era um homem de Deus. Ele, quando usou os recursos dele para preservar, para esconder os homens de Deus, ele poderia pensar assim: estou gastando as minhas economias e vou deixar a minha família numa situação difícil. Tanto que o credor veio para cobrar a dívida e os filhos daquela mulher, que obviamente eram filhos daquele homem também, estavam prestes a ser levados como escravos. Mas a confiança que ele teve em Deus fez com que Deus honrasse a descendência dele. Esse segundo ponto mostra que sempre que nós confiamos em Deus, Deus, ele guarda aqueles que confiam nele. Deus trouxe uma solução e não permitiu que os filhos dele, mesmo depois dele morto, dele falecido, fossem levados como escravos. Então aqui, uma das chaves para o milagre é o temor. Temor significa bastante respeito. Então, uma das chaves para o milagre é o temor. Esse temor aqui é o temor a Deus. E o temor a Deus significa honrar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na vida. Colocar Deus como nossa prioridade. Então, uma das chaves para o milagre, quem quer receber um milagre, precisa ter como prioridade honrar a Deus. Então, uma das chaves para o milagre é o temor, a certeza de que a nossa vida está sendo mantida e protegida pelo cuidado de Deus. A frase de hoje é: muitos querem experimentar o espetacular, mas o Senhor quer nos fazer viver o sobrenatural. Então, lendo mais uma vez aqui a frase: muitos querem experimentar o espetacular, mas o Senhor quer nos fazer viver o sobrenatural. Hoje é o dia 169 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 74 e a palavra-chave de hoje é multiplicação. Agora eu faço um convite colocando aqui na tela a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você confessa que quer entregar a sua vida para Deus. Nós vimos na leitura de hoje que Deus deu uma instrução por meio do profeta Eliseu para que aquela viúva recebesse um direcionamento. Deus operou um milagre. Ele fez algo sobrenatural na vida daquela mulher, porque Deus sabia que ela não tinha como trabalhar para pagar aquela dívida naquele momento. Então Deus trouxe uma resposta, uma solução que veio diretamente dele para socorrer aquela mulher, para socorrer os seus filhos
e para dar provisão para o futuro dela. Deus tem muitas formas de agir, ele tem muitas formas de trabalhar. Como nós falamos, nós comentamos, talvez a sua necessidade seja espiritual. Deus pode multiplicar a sua fé e trazer renovo espiritual. Quem sabe é uma provisão financeira, quem sabe é uma questão de saúde, mas Deus, ele tem como trazer o socorro, o apoio, a ajuda que você precisa. Mas como nós lemos, aquela mulher teve uma atitude. Ela foi até o homem de Deus, que representa Deus. Ela buscou a resposta, o socorro, a ajuda de Deus. E nessa oração que está aqui na tela, a oração de confissão, é uma oração para que você vá até Deus, para que você diga: Deus, eu quero colocar a minha vida completamente na tua mão. Então, se você ainda não fez essa entrega para Deus, a Bíblia fala que para chegarmos até Deus, nós precisamos aceitar a Jesus. Por quê? Nós estamos cheios de pecados. Nós estamos cheios de coisas erradas. Deus viu isso, então ele mandou Jesus para a terra, para que ele fizesse um sacrifício por nós. Ele não pecou, ele não errou, ele não tropeçou, ele não falhou. Então, Deus carregou em Jesus todos os pecados da humanidade. E Jesus foi morto numa cruz como um maldito. E ele, naquela morte, levou os pecados de toda a humanidade. E quando o sangue dele foi derramado na cruz, pelo sangue dele, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Então, quando você confessa Jesus, você recebe a marca do sangue de Jesus que limpa dos pecados, e limpo dos pecados você pode chegar até Deus e ter Deus como seu Pai. Todo aquele que recebe Jesus nessa oração se torna filho de Deus, se torna filha de Deus. Então, faça essa oração agora, que essa oração é a sua atitude de que você quer chegar até Deus e quer a resposta que vem dele. Seja qual for a sua necessidade, talvez a sua necessidade hoje seja espiritual, querer encontrar a Deus. E se for outra, qualquer que seja ela, seja financeira, seja questão de saúde, Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus tem poder de fazer o sobrenatural. Como nós lemos na frase de hoje, muitos querem viver o espetacular, mas Deus quer mostrar o sobrenatural. Da mesma forma como ele mostrou o sobrenatural na vida daquela viúva, Deus quer mostrar o sobrenatural a você. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Deus, faça essa oração comigo. A Bíblia diz que você precisa de duas coisas para poder chegar até Deus. Primeiro, crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus morreu por você. Que Jesus veio por mim para me dar salvação. Veio para salvar a todos. Deus o ressuscitou dos mortos. E segundo, é confessar com a boca que você quer entregar a sua vida a Ele. Então, faça essa oração de confissão comigo, ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é o livro que está no céu, que anota, registra o seu nascimento no reino de Deus. Quando uma criança nasce, ela recebe o nome registrado no cartório. Quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito no céu, no livro da vida.
E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Toda pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador recebe o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus morando em você. A partir de agora você é filho de Deus, é filha de Deus. Procure uma igreja que prega que somente Jesus traz a salvação. Participe dos estudos da Bíblia. Na Bíblia, você toma mais conhecimento a respeito de quem é Deus. A Bíblia revela quem é Deus, quais os propósitos de Deus para a sua vida, quais são as promessas que ele tem para a sua vida e como ele é verdadeiramente o nosso Pai. Estudando a Bíblia, você vai conhecer e aprofundar o seu relacionamento com ele. Ore todos os dias. Coloque todas as suas causas, a sua família, diante de Deus em oração. Tudo que preocupa você, diga a Deus, eu estou com essa questão. A viúva tinha uma preocupação e ela levou para Deus. Leve as suas causas, todas, para Deus. Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pelo alimento, pela saúde, pela família, pela morada, pelo trabalho, por tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido e por sua segurança e proteção. Pedimos que o Senhor, agradecemos também, antes de pedir, pela salvação, pela porta de conhecimento do Senhor, porque essa porta nos trouxe acesso a Deus. Te agradecemos por esse acesso. Te agradecemos pela sua morte, porque o Senhor veio e morreu em nosso lugar para nos trazer vida eterna e esse acesso a Deus, que não era liberado, mas agora foi liberado pela sua morte. E te agradecemos também, porque o Senhor está guardando e cuidando da vida de cada um que confia no Senhor. Toma a oração que esse teu filho, essa tua filha está fazendo agora. Peça a Deus, nesse momento da oração, aquilo que mais está inquietando você. Diga a Deus agora, Senhor, a minha questão é o meu pai que de repente está numa prisão. A minha questão é o meu filho que de repente está em algum vício. A minha questão é o meu casamento, que o Senhor sabe que não está indo bem. A minha questão é o meu vestibular, a minha prova. Eu quero fazer um curso, seja aí de medicina, de direito ou de qualquer outro curso que você está sonhando e pensando, mas eu não tenho condição. Peça a Deus. De repente você está buscando uma nova carreira, um novo trabalho. Você está insatisfeito, o lugar em que você está não está bom. Diga, Senhor, me abre uma nova porta, me mostra um novo caminho, me apresenta alguém que possa me levar para uma direção que seja do Senhor. Deus quer fazer o sobrenatural. Deus quer se revelar e mostrar um caminho bom, um caminho melhor para você. Então, nesse momento, peça aquilo que você precisa. Diga a Deus, a minha questão é essa. De repente, é uma doença que você não contou ainda para ninguém, porque você recebeu o diagnóstico e você ainda está pensando, como que eu vou lidar com isso? Fale a Deus. Diga, Senhor, que o Senhor me cure, que o Senhor me socorra, que o Senhor me ajude. Peça a Deus qual é a causa que você tem nesse momento. Senhor, eu peço que o Senhor agora ouça a oração desse teu filho e dessa tua filha, que está pedindo por esse socorro, por esse auxílio, por essa ajuda. E eu peço que o Senhor faça o melhor, que o Senhor responda com milagre, que o Senhor responda
com o sobrenatural, como nós lemos na mensagem de hoje, porque a tua palavra é a verdade. E assim como aquela viúva experimentou o milagre na vida dela, eu peço que o Senhor faça que o teu povo experimente o teu milagre e que eles possam contar os testemunhos do Senhor, dizendo que o Senhor fez isso na minha vida, porque o Senhor é bom. E que o teu nome seja sempre glorificado e que o teu povo possa dizer: o Senhor é bom e só o Senhor é Deus. Faz assim para a tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo oramos agradecidos. Amém. Coloque a sua causa na mão de Deus. Coloque todas as suas causas sempre na mão de Deus. É Ele que tem a solução. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E só o Senhor é Deus. Confie nele. Olhe para cima. Quando as coisas estiverem difíceis e você pensar, não tem saída. Olhe para cima. Leia o Salmo 121. O Salmo 121 fala o seguinte. Veja aqui o que diz o Salmo 121, verso 1. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então o salmista precisava de um socorro e ele elevou os olhos para cima, olhou para cima. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Veja a resposta no verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja, o Senhor criou o céu e a terra. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E o salmista diz, o meu socorro vem dele, do Senhor, que fez o céu e a terra. Verso 3, ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejar significa tirar cochilo. Então não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, ele não cochila. Verso 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Esse versículo 6 está dizendo, quando as coisas esquentarem, isso não vai te perturbar. O sol não te molestará de dia. As preocupações do dia a dia não te incomodarão. Nem a lua de noite. Significa que você vai dormir em paz. Você não vai ter insônia. Você não vai ficar olhando para a lua. Você não vai ficar inquieto com a luz da lua. Você vai dormir em paz. Verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Então ele guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. E o verso 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora. O Senhor está guardando a sua vida já agora. E para sempre. Como aquela viúva. Quando ela pediu socorro, o Senhor deu a solução na hora. Faça isso. E trouxe socorro para sempre para a vida daquela mulher. Porque nós lemos na história que ela conseguiu, pela venda daquelas vasilhas, o profeta disse, vende, paga a sua dívida e viva com o resto. Então o Senhor está guardando a sua vida. Vá para o Senhor, como diz o Salmo 121. Quando tudo parecer sem solução, olhe para cima. Olhe para o Senhor. Tenha confiança no Senhor. E um detalhe aqui. Lembra da história? Aquele homem, o marido da viúva, ele temeu ao Senhor. Mesmo depois de morto, Deus guardou os seus filhos.
Deus guardou a sua esposa. Mesmo que você pense assim, não tem saída. A sua persistência e confiança em Deus. Se você está pedindo por alguém, tenha confiança. Deus realizará, alcançará, salvará, libertará a pessoa. Mesmo que você não veja. Aquele homem morreu temendo ao Senhor, mas Deus cumpriu o socorro, Deus deu o socorro para a descendência dele. Então confie sempre em Deus. Nós vamos encerrar aqui. Eu sei que a leitura bíblica de hoje é o Salmo 74. Ou melhor, eu ia encerrando o vídeo na leitura do Salmo 121. Mas eu senti aqui de fazer a leitura do Salmo 74. Eu não ia ler o Salmo 74, que é a leitura bíblica de hoje, porque o Salmo 74, ele é um salmo de lamentação. Ele é um salmo que foi escrito por um dos descendentes de Asaf. E ele é um salmo em que fala a respeito de um tempo de crise, a respeito de um tempo em que o povo de Israel estava passando por uma destruição. Então ele escreve esse Salmo 74 dizendo assim: Senhor, por que que o Senhor nos recusou? Por que que o Senhor nos rejeitou? Por que que o Senhor permitiu que acontecessem coisas horríveis com o nosso povo? Então eu não ia ler o Salmo 74, porque o Salmo 74, ele é um salmo que mostra um desabafo. Ele é um salmo que mostra um tempo em que o povo havia desobedecido a Deus e Deus permitiu que o rei da Babilônia entrasse em Israel e destruísse a cidade. E esse Asaf, esse descendente de Asaf, que é o escritor do Salmo 74, ele está questionando Deus. Por que que o Senhor fez isso? Por que que o Senhor permitiu isso? Então, de um lado, nós lemos na mensagem de hoje que Deus ele traz o socorro, que Deus ajudou a viúva, que Deus honrou aquele homem de Deus que era o marido dela. Mas de outro lado, Deus, quando nós desobedecemos, quando nós seguimos pelos nossos próprios passos, ele permite que venham tribulações, guerras, adversidades e até doenças e coisas terríveis para nos chamar a atenção para voltarmos para Ele. E aí você pode pensar, então Deus é mau, então Deus é cruel, mas não é. Deus permite que aconteça isso para que o seu povo se volte para Ele. O amor de Deus é tão grande que Deus permite que aconteça algo que nos chame a atenção e que nos convoque novamente para Ele. Porque Ele quer que nós estejamos sempre com Ele. Então, talvez, se Deus aqui me deu esse toque para ler o Salmo 74, talvez você se afastou e de repente está enfrentando uns desafios aí. E Deus está dizendo: eu permito os desafios, mas é porque eu amo você e porque eu quero que você esteja de volta no meu passo e no meu caminho. Então vamos ler aqui o Salmo 74. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? 2. Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste deste monte Sião em que habitaste. Então o salmista aqui está dizendo, por que que o Senhor ficou irado com a gente? Lembre que nós somos o teu povo. Verso 3. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Esse inimigo aqui era o rei da Babilônia. Eles chegaram em Jerusalém
e queimaram a cidade. E eles ainda passaram por cima do templo. E ele está dizendo: levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. 4. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Eles põem neles as suas insígnias por sinais. Eles tiraram o que tinha no templo e colocaram os seus deuses ali. Verso 5. Parecem-se com o homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. 6. Eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. 7. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derribando-a até o chão, a morada do teu nome. 8. Disseram no seu coração: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. 9. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Esse versículo 9 mostra uma das maiores crises que tomam conta do ser humano quando a luta vem. A luta vem e a pessoa pensa assim: até quando que eu vou ficar nessa luta? Então aqui no 9 ele fala: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, ou seja, eles estavam sem direção de Deus. Nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. 10. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? 11. Por que retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira-a do teu seio e consome-os. Aqui no verso 11, ele mostra que ele conhecia Deus. Ele sabia, se o Senhor levantar a mão, o inimigo é consumido. Mas por que que o Senhor não levanta a mão? Verso 12. Todavia, Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Aqui no 12, ele mostra: apesar de tudo estar acontecendo de mal, eu sei que Deus é Deus. Ele é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação na terra. É só Ele que traz a salvação. 13. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas. 14. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. 15. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. 16. Teu é o dia, e tua é a noite, preparaste a luz e o sol. Aqui no 13 em diante, ele mostra que ele sabe quem é Deus, que ele reconhece a força e o poder de Deus. 17. Estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. 18. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que um povo louco blasfemou teu nome. 19. Não entregues às feras a alma da tua pombinha. Aqui a pombinha, ele está se referindo à nação de Israel. Ele está dizendo: nós somos a tua pombinha, o Senhor é que cuida de nós. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. 20. Atenta para o teu conserto. Conserto aqui com C significa pacto, significa aliança. Então, atenta, presta atenção no seu pacto, na aliança que o Senhor tem conosco, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ele está falando aqui que o povo da Babilônia, quando eles invadiram Jerusalém, eles destruíram tudo ali. Então ele estava falando: tudo está tenebroso, tudo agora está escuro. 21. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. 22. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia.
Veja que o salmista fala: essa causa é do Senhor. Nós somos o teu povo, eles estão nos oprimindo, estão passando por cima de nós. Mas nós somos o teu povo. Então essa causa é a tua causa, Senhor. E o 23. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Então, o Salmo 74 eu não ia ler, porque você vê que ele é um salmo que está falando de um momento de crise. Mas, se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver ali que Deus avisou o povo que eles estavam desobedecendo a Deus, estavam fazendo as próprias vontades. A Bíblia conta que eles estavam num tempo que eles estavam tão errados que havia um adultério tanto contra Deus, porque adultério tanto contra Deus quanto entre as pessoas de Israel. Mas, encerrando agora o vídeo, esse Salmo 74, ele mostra que mesmo quando erramos, nós podemos nos arrepender e lembrar que Deus é Deus. Eu encerro aqui lembrando que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Honre sempre a Deus. Vá até Deus. E se você é a pessoa que está passando por uma tribulação porque se afastou, hoje é tempo de você voltar a Deus. Deus permite o castigo, como nós lemos no Salmo 74. Mas Ele quer você de volta. Volte a Deus. Volte o vídeo, faça mais uma vez a oração de confissão e retome o propósito de Deus na sua vida. Eu encerro aqui e destaco mais uma vez: dê glória ao Pai, porque Ele nos deu seu Filho para nos trazer salvação. Dê glória ao Filho, porque Ele deu a vida para nos trazer a salvação e o acesso a Deus. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos ajuda todos os dias a seguirmos a Deus. E permaneça sempre com confiança nele. Lembre-se, eleve os olhos para cima, para os montes, para Deus. Deus abençoe. Amém e amém.